Queridos irmãos e irmãs, nesta sexta-feira da primeira semana do Advento, a imagem que nos ajuda a entrar nas leituras é a imagem da luz. O tempo do Advento é um tempo muito rico em imagens, em símbolos. Nós já vimos o símbolo da refeição, vimos o símbolo da casa e hoje a imagem principal é a imagem da luz, em oposição às trevas, às sombras. O tema aqui é o tema da cegueira, que na Bíblia, nos evangelhos principalmente, tem quase sempre um significado simbólico. A cegueira é símbolo da falta de fé. As leituras que nós ouvimos nesta sexta-feira continuam apresentando o tema da realização das promessas messiânicas esperadas no Antigo Testamento em Jesus. Hoje isso se apresenta de maneira clara no título Filho de Davi. Jesus é chamado de Filho de Davi, aquele que cumpre a promessa da realização da dinastia davídica no rei messiânico. Mas o mais importante na liturgia de hoje é a insistência da necessidade da fé, uma fé insistente e perseverante que se abre para acolher Jesus como aquele que tem o poder de nos curar. A palavra Jesus significa aquele que cura, né? Deus cura. Então, o tema mais importante hoje, mais uma vez, muito presente nesse início de Advento, é o tema da fé. Abertura para acolher o Senhor que vem a nós. O Evangelho apresenta a cura de 2 cegos, mas o texto está construído de tal forma a colocar no centro do relato e como a coisa mais importante a fé deles, que é a condição necessária para que Jesus realize o milagre. O contexto deste evangelho é bem interessante. O que vem antes é a cura da menina filha de Lázaro, de 12 anos, e o contexto de 2 capítulos inteiros de uma série de milagres que Jesus faz, os capítulos 8 e 9 do Evangelho de São Mateus. O texto então parece indicar que Jesus está cansado. O texto começa dizendo: Jesus se retirava. E enquanto se retirava, vieram esses 2 cegos seguindo-o e gritando em voz alta: Jesus, filho de Davi, tem piedade de nós. Eles expressam a fé nesse título de Jesus, filho de Davi, que é o Messias esperado por Israel no Antigo Testamento. Chama muita atenção que Jesus não se detenha. Jesus não para, não se volta para esse grito deles. Ao contrário, continua o seu caminho. Pouco a pouco vai ficar claro que essa atitude de Jesus parece pedagógica. Jesus quer testar de fato a fé desses homens. E eles continuam, eles insistem e continuam gritando e indo atrás de Jesus. A gente pode imaginar que não é fácil esse ir atrás de Jesus para 2 cegos. Certamente tem gente que está auxiliando eles a andarem, mas é difícil. E eles permanecem, eles insistem, eles vão atrás de Jesus. Logo a seguir o texto diz que Jesus entra em casa. E quando entra em casa e os cegos se aproximam dele, Jesus não espera eles dizerem sequer uma palavra. Jesus mesmo se antecipa e pergunta pela fé deles. Como eu dizia antes, o texto quer enfatizar essa fé insistente e perseverante. Jesus pergunta: vocês creem que eu posso fazer isso? Que eu posso curá-los? Pergunta pela fé. Vocês creem que eu tenho poder para curar? E eles simplesmente respondem: sim, Senhor. E aí Jesus faz o gesto típico de quase todas as curas dele, que é o gesto do toque. Jesus toca os olhos deles e eles então começam a ver. É sempre essa coisa de Jesus tocar. O toque comunica uma força. Jesus tem uma força de vida que passa pelo seu toque. Ele comunica uma força de vida pelo seu toque. Esse texto claramente nos faz lembrar toda a imagem bíblica da luz
E essa palavra tão importante que Jesus diz no capítulo 8 de São João: eu sou a luz do mundo. E como diz no prólogo do mesmo Evangelho de São João, ele é a luz de todo homem que vem a este mundo. Ele é a nossa luz no meio das nossas trevas. Depois de tocar, mais uma vez a palavra insiste na fé. E Jesus diz: seja feito conforme a vossa fé. Ou seja, a cura desses dois cegos se realiza por uma junção de duas coisas. O motivo realmente que cura é o toque vital de Jesus. Jesus comunica uma força de vida. Mas esse toque vital não poderia acontecer se não houvesse, da parte dos cegos, uma fé insistente e perseverante. Sempre nas curas de Jesus há uma junção dessas duas coisas. Do lado de quem recebe a cura, uma fé insistente e perseverante. E da parte de Jesus, a compaixão e a comunicação da vida através de um sinal, do toque que comunica a vida. No fim do texto, Jesus pede para que eles não contem para ninguém o que aconteceu. Provavelmente Jesus faz esse pedido por causa do título de Davi, filho de Davi, que poderia levar a más interpretações. Ser interpretado no sentido de realização da dinastia davídica, de um rei poderoso, triunfante, quando Jesus era completamente diferente disso. Então, este é o Evangelho que, repetindo mais uma vez, insiste na fé insistente e perseverante dos cegos, que, por causa desta fé, obtém de Jesus a cura que passa por um toque que comunica uma força de vida. A primeira leitura, como sempre, ligada com o Evangelho, ela prevê para os tempos messiânicos a cura dos cegos. O texto diz: naquele dia, no dia em que vier o Messias, os surdos ouvirão as palavras do livro e os olhos dos cegos verão no meio das trevas e das sombras. Portanto, em Jesus se realiza essa promessa messiânica de que os cegos verão quando vier o Messias. Após isso, o texto da primeira leitura anuncia também para os tempos messiânicos uma inversão de papéis. Os humildes e pobres serão elevados e os soberbos serão humilhados. Diz o texto: os humildes aumentarão sua alegria no Senhor, e os mais pobres dos homens se rejubilarão no Santo de Israel. Fracassou o prepotente, desapareceu o trapaceiro, e sucumbiram todos os malfeitores precoces. Esse é um tema que volta muito também durante o tempo do Advento, que a vinda do Messias significará uma inversão dos papéis. Ele vai elevar os humildes e fazer cair os prepotentes. O salmo de hoje, Salmo 26, um salmo muito conhecido, que fala claramente do tema da luz. Ele começa dizendo: o Senhor é a minha luz e minha salvação. De quem eu terei medo? Então, o Senhor é a luz, mas o texto insiste também, do salmo, na fé. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver, o verbo ver, na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Essa palavra tão importante no Advento, esperar. Esperar significa confiar no Senhor. Essa espera confiante no Senhor. Ele é a luz da nossa vida, mas de nossa parte é necessário que abramos o nosso coração com uma fé viva, insistente e perseverante, e nele esperemos. O Salmo contém também hoje um tema muito presente no Advento, que é o tema da moradia, de que nós falamos ontem. Deus vai estabelecer moradia entre nós na encarnação do Verbo. Por isso esse tema da casa e da moradia volta muitas vezes neste tempo. O Salmo diz: ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo.
Ou seja, a maior realização do ser humano é habitar em Deus, morar em Deus, habitar na casa do Senhor. Como sempre, para terminar, façamos-nos algumas perguntas. Em primeiro lugar, como anda a minha fé? A minha fé é insistente e perseverante, como a fé destes cegos? Ou é uma fé que se desanima facilmente? Perguntemos também a seguir quais são as minhas cegueiras, quais são os meus olhares equivocados, a minha maneira de olhar equivocado, em que aspectos da minha vida o meu olhar é turvo, obnubilado, confuso e eu não consigo ver as coisas claramente. Peçamos a Deus neste dia de hoje, nesta primeira sexta-feira da primeira semana do Advento, a graça de uma fé insistente, perseverante, que nos abra para acolher Jesus como luz de nossas vidas. Assim seja.